bendito, santo e eterno. Lucas 24, versículo de número 13. Nesse mesmo dia, caminhavam dois deles para uma aldeia que se distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleopas, disse-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela aconteceram nesses dias? Ele lhes perguntou quais. E eles lhes responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel, mas agora sobre tudo isso é já o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não ouviram. Ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então, entrou para ficar com eles. Seu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-o e o distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. E em seguida ele desapareceu de diante deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como o identificaram quando partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando o próprio Jesus se
apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém? Bendito é o nome santo do Senhor. Querendo, vamos glorificar a Deus com as palmas? Bata palmas para que isso... Eu quero falar de dois aspectos importantes dentro dessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Gostaria de falar sobre retorno ao projeto original e superando as decepções com Deus, com Cristo. Dois assuntos muito importantes para nós esta noite como tema: retorno ao projeto original, logicamente que de Deus, e superando decepções que nós podemos ter no meio da nossa caminhada com Cristo. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, elas nos foram premiadas, foram nos concedidas, para nos dar um norte a seguir, para nos dar a oportunidade de conhecermos a mente de Deus. Tanto é que as Escrituras, elas não são de particular interpretação. Na verdade, não existe condições de apenas uma pessoa interpretar de um jeito, a outra de outro, e assim por diversas vezes, cada um ter a sua interpretação. Não, a Bíblia, ela não surge no nosso mundo. Na verdade, ela vem do céu para a terra, para nos trazer a mente do céu para nós. Porque se nós quisermos entender a mente de Deus, as coisas espirituais, olhando daqui para cima, nós vamos ter muita e põe muita nisso, de dificuldade. Porque, irmãos, a nossa mente, olhando para a terra, a mente humana, ela é falha e limitada. Por isso que Deus, ele nos concedeu a oportunidade de conhecer a sua mente, trazendo para nós a revelação das Escrituras Sagradas, para colaborar, para nos ajudar, para nos dar condições de poder ter relacionamento com Ele, ter comunhão com Ele, ter revelação da sua vontade, para que a gente possa aplicá-la na nossa vida e nós possamos assim se adaptar ao lugar aonde nós vamos morar na eternidade. Porque, irmãos, é nítido e é claro que nós não somos daqui. Jesus falou: eu não sou desse mundo, e meus discípulos, eu, vocês, cada um dos que foram chamados, não somos daqui. Tanto é que ele disse lá em João 14, primeiro, para o nosso coração não ficar atemorizado, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, logicamente Jesus. Ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, aí vem uma promessa importante, maravilhosa, que vai se cumprir. Ele falou: irei voltar para vos levar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ou seja, nós vamos viver ao lado dele. Por isso que a nossa mente está sendo transicionada, nossa mente está sofrendo uma mudança radical, a metanoia que Paulo quis dizer ali no capítulo 12 de Romanos, né? A ideia do céu está sobrepondo a ideia terrestre, ou seja, está fazendo uma modificação na nossa mente, para a gente poder entender os princípios e tudo aquilo que nós temos e nós iremos herdar na eternidade. E a Escritura, ela é maravilhosa, pois traz a verdade da palavra de Deus e traz também testemunhos de fé, traz revelações de acontecimentos na vida de irmãos maravilhosos como eu e vocês, feitos do mesmo material que Adão foi feito. Lembram-se? Do barro ali, Deus formou o homem, soprou o fôlego de vida. E quando eu penso no barro, na feitura de Adão, eu também penso, pós-queda, que todos nós temos dificuldades, nós temos, na verdade, coisas que precisamos vencer por causa do pecado que foi introduzido na nossa vida, mesmo sem pedir permissão para mim, para vocês, mas infelizmente com a queda de Adão, nós herdamos isso, o erro, o pecado,
E a gente está buscando superar isso agora em Cristo, porque é em Cristo que nós somos restaurados, nós somos elevados da posição de caídos agora para santificados, adotados como filhos. Evangelho de João, capítulo 1, 11 e 12, né? Ele veio para os seus não receberam, mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos restaurados. E o que acontece, irmãos? A Bíblia traz a revelação da caminhada de homens e de mulheres que caminharam com Deus e foram melhorando, né? Porque o bom cristão não é aquele que não erra nada. Não estou fazendo apologia ao erro, mas estou falando que a gente estamos crescendo em entendimento. Ou seja, eu vou errando menos e aí eu vou melhorando. Vou aprendendo com Deus, aprendendo com a Bíblia, com as experiências que nós adquirimos com o Senhor Espírito Santo, nos guiando, puxando a nossa orelha de vez em quando, falando para nós melhorarmos nisso, e a gente renunciando nossos erros, tropeçando, mas se levantando, batendo a poeira e seguindo adiante. E a Bíblia, ela nos traz a felicidade de mostrar que, eu ia falar normal, mas não que é normal errar, mas mostra-nos pessoas que erram. E a Bíblia não esconde erros, e isso é muito bom, porque a gente entende que se houve pessoas que erraram e melhoraram, a gente se identifica com essa revelação da Bíblia, dos erros dos nossos irmãos. E a gente começa a olhar para a gente, olhar para eles e pensar, se eles conseguiram vencer, eu também vou vencer. Mas por que eu conseguirei vencer? Porque eu sou melhor que eles? Não, porque nós servimos o mesmo Deus. O mesmo Deus que, além de perdoar, nos capacita a melhorar. E aí que eu quero chamar a atenção de vocês para o trecho que nós acabamos de ler em Lucas, que fala de 2 discípulos, se revela o nome, que é Cleopas. O outro, a Bíblia omite o nome dele, mas nós sabemos que são 2 seguidores de Jesus. E para nós isso é importante, porque nós somos seguidores também de Jesus. Embora não estamos na mesma época, mas nós somos seguidores. E esses 2 discípulos, eles têm um testemunho particularmente maravilhoso para nos dar um incentivo de fé, para superar decepção e se engajar no projeto de Deus, que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, como Jesus tinha na vida deles. Um projeto totalmente original, que vem da parte de Deus, estabelecido para a vida deles, que Deus também tem para a minha e para a sua vida, e é um exemplo para nós hoje. Eu quero destacar que esses 2 discípulos caminhavam com Jesus. Eu quero dizer que eles aprenderam, ouviram Jesus. Imagine, eles tiveram a oportunidade de estar presenciando o melhor professor ensinando. Jesus, ele é o mestre dos mestres por excelência. Eles tiveram o melhor discipulado que alguém pode ter, vamos dizer assim. Não menosprezando a presença do nosso amado Senhor Espírito Santo, que nos acompanha nesses dias. Não é isso, mas quero dizer a alegria, a oportunidade de caminhar com Jesus, ouvindo de Jesus, tudo isso que a gente lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, eles presenciaram, eles foram testemunhas oculares. Eles ouviram Jesus trazendo ensinamentos poderosos que fizeram muito efeito nas suas vidas, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é libertadora, a palavra de Deus é para nós alimento para nossas almas e para eles também. Eles estavam caminhando com Jesus. A Bíblia não precisa o período de tempo, mas eu quero dizer que eles caminharam pelo menos aí chutando baixo 1 ano. Acredito que mais do que isso, mas eles caminharam durante um bom período de tempo com Jesus. Só que, irmãos, como eles estavam ainda aprendendo, eles ainda estavam sendo treinados, Jesus ainda não havia morrido na cruz do Calvário até então, embora que esse período já é pós-ressurreição. Era novo aqui a transformação que vem, irmãos, pelo sacrifício de Jesus, pela morte substitutiva, pela a redenção estabelecida pela cruz, porque só pós-cruz, com o sacrifício, que verdadeiramente
a igreja é estabelecida no sentido de nascer de novo. Até então não existe nascimento de novo. Jesus ainda não nos substituiu na cruz. Aqui, Jesus havia morrido e nos substituído há pouco tempo. Certo? Jesus havia morrido, já havia ressuscitado. Esse trecho bíblico que nós estamos lendo, nós estamos sabendo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eles estavam caminhando com Jesus e eles começaram a formar dentro do seu coração ideias que não eram necessariamente vindas do céu, mas surgiam de ansiedades humanas. Coisas que eles desejavam para a sua época, mas que não era o projeto de Deus para a sua época. E a gente vê que a perspectiva desses discípulos, quando nós acompanhamos a narrativa aqui bíblica, é que Jesus viesse estabelecer um reino no modelo do rei Davi. Qual era o modelo do reinado de Davi? Era um rei que venceu toda a oposição de exércitos que estavam ao redor ali do povo de Israel. Ele foi um grande conquistador. Ele estabeleceu Israel como a maior potência militar da sua época. Ele fez grandes coisas, além da área militar. Lógico, ele fez muitas reformas importantes no meio do povo de Israel. Ele estabeleceu lá o culto 24 horas de adoração, né? É em Davi que isso acontece. Mas, especificamente, eles aguardavam que Jesus pudesse derrotar os seus inimigos da época, que eram os romanos, que haviam estabelecido ali um reinado sobre a sua nação. Eles conquistaram todo o território que antigamente era dos gregos. Eles conquistaram toda aquela região, não somente de Israel, mas em toda a circunvizinhança ali, dos países que hoje lá se conta o Oriente Médio. Ali estava o reinado de Roma, e eles queriam que Jesus derrotasse Roma, estabelecesse Israel como governo mundial, que fizesse uma mudança radical ali, no meio ali do seu povo. Só que Jesus, ele não veio estabelecer o reino eterno naquele momento. Jesus, ele veio trazer uma mensagem diferenciada. Ele veio mudar uma visão de ódio que havia na época entre nações e mostrar que a humanidade viveria um tempo diferenciado, onde Deus iria restituir a comunhão entre ele, não somente a nação de Israel, mas entre Deus e o mundo. Só que eles não estavam compreendendo ainda. O Espírito Santo não havia sido derramado na vida deles como viria a acontecer em breve. Mas, irmãos, eles estavam totalmente decepcionados quando Jesus, mesmo antecipando-se, falando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, mesmo ele dizendo que tudo que ele estava fazendo era para salvar as vidas, porque o Filho do Homem, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos, mesmo ele falando, ensinando, repetindo, falando, ensinando, repetindo, falando, ensinando, repetindo. Você vê, é uma prática que vem desde Jesus. Às vezes você pode falar, o pastor repete muitas coisas, mas ele aprendeu com Jesus, é assim que se faz. E mesmo fazendo assim, algumas pessoas parece que não entendem. E aí, irmãos, Jesus, felizmente, porque se ele não morre, não tem o sacrifício substitutivo, ele morre. Só que eles não queriam que Jesus morresse, eles queriam que Deus estabelecesse através de Jesus um reino igual ao de Davi. Na mente deles, não era a vontade de Deus que deveria ser estabelecida, mas a vontade deles. E Jesus morrendo, o que acontece? Vem a decepção. E aonde está firmada essa decepção? Está firmada dentro da visão de que Deus não fez aquilo que eu queria que ele fizesse. E quando Deus não faz aquilo que eu quero, e eu ainda não tenho a concepção espiritual que a vontade de Deus prevalece sobre a minha, quando eu não entendo que a vontade de Deus é superior à minha, quando eu não coloco Jesus na posição que ele deve estar, que não é apenas de Salvador, porque muitas pessoas olham para Jesus
entendem que Ele é Salvador, mas paralisam a visão sobre Jesus, sobre Salvador. E esquece de acrescentar o senhorio. Porque Jesus não é apenas Salvador, Ele também é Senhor. E quando eu penso em Jesus como eu penso naquele que tem a vontade superior à minha. Aquele que faz com que a vontade dele se prevaleça em relação à minha vontade. Porque a minha vontade, muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, ela é como eu sou, limitada. Eu sou limitado, a minha vontade é limitada. E aí, o que acontece com os nossos dois personagens bíblicos? Eles estão totalmente decepcionados. Deus não fez a minha vontade. Jesus já não tem mais o poder que eu achava que ele tinha. Antes da morte de Jesus, eles viam Jesus como ele é, na verdade, o Messias, ungido de Deus, aquele que veio fazer a diferença, aquele que é enviado do Senhor. Eles acreditavam nisso. Mas Jesus não fez o que eles queriam e agora eles já não acreditavam mais. Não acreditavam mais que Jesus era o Messias, não acreditavam mais que Jesus iria salvar, não acreditavam nem mais nas palavras que Jesus havia falado para eles: eu vou morrer e vou ressuscitar. E mesmo ouvindo irmãos que compartilhavam a mesma fé dizerem: nós vimos Jesus ressuscitado, as mulheres ali disseram: Jesus ressuscitou, o corpo não estava lá, eu vi, os anjos falaram acerca disso. Eles não estavam mais acreditando. E por que isso traz identificação para nós, como igreja, como homens e mulheres que estão caminhando para melhorar as suas vidas? Porque geralmente, quando Jesus não faz algo que a gente está buscando na presença de Deus, a gente se decepciona. Alguns até mesmo fazem um bico pequeno, um grandão, faz um bicão, e acham que Jesus não tem mais aquele poder que eles achavam que antigamente teria. Quando Jesus não abre a porta de emprego que eu quero, quando Jesus não traz a cura que eu estou esperando, quando Jesus não move os céus para realizar aquilo que eu acho que Ele tem que fazer na minha vida, eu já encaro que eu tenho de desistir de toda a proposta que Ele fez para mim, aquilo que Ele tinha falado para a minha vida, aquilo que Ele queria estabelecer para mim. Quando eu falo aquilo que queria estabelecer, não era projeto de Jesus para aqueles dois discípulos voltarem para a cidade das águas quentes, a sua antiga vida, Emaús. Eles eram dessa cidade e eles saíram dessa cidade por um chamado. Jesus tinha os direcionado para estar em Jerusalém. O projeto original de Deus para a vida deles era estar em Jerusalém, porque Jesus tinha um propósito na vida deles. Esses dois iriam fazer parte dos 120 do capítulo 2 de Atos. Eles iriam receber o poder, a virtude do Espírito Santo no derramar do capítulo 2. Só que eles estavam sabotando, nesse momento da sua história, o projeto de Deus original. Porque eles estavam descontentes com Deus. Eles estavam descontentes com aquela situação que achavam que não deveria acontecer, mesmo sendo vaticinado, profetizado por Deus, que Jesus iria morrer, que Ele iria ressuscitar, mesmo eles tendo ouvido que fazia parte daquilo que Deus tinha estabelecido. Eles estavam caminhando contra o projeto de Deus. Ei, desperta essa noite. Deus, Ele está trazendo uma mensagem de despertamento para a sua vida. Embora Deus não fez as coisas como você planejou, eu quero dizer que Ele ainda é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Ele ainda tem planos maravilhosos. E o diabo está trabalhando para você não entender as coisas de Deus. Por isso que muitos estão desistindo. Por isso que muitos já voltaram atrás, até se desviaram.
porque não estavam entendendo as coisas espirituais, porque permitiram que o inimigo colocasse, inflamasse o seu coração com mentiras, para te desviar do propósito. E aqui nós vemos nossos dois irmãos saindo do projeto original de Deus para suas vidas, indo novamente para a antiga vida deles, para voltar às antigas coisas que faziam em Emaús. E no meio do caminho, decepcionados, eles iam murmurando. Eles iam dizendo que Jesus prometeu uma coisa e não tinha cumprido. Que Jesus havia morrido. Que Jesus havia, sabe, feito o que com eles? Deixado eles órfãos, os abandonado. A situação é aqui de uma carência espiritual tão grande. Eles achando que Jesus os havia abandonado. Eles, espiritualmente, com toda essa posição de falar coisas inconvenientes, porque aqui é tudo inconveniente, não é projeto de Deus ficar murmurando das coisas espirituais. A vida deles, nesse momento, começa a ter um entrave. Por quê, irmãos? Porque Jesus, olhando para eles com o amor que só Jesus tem, Jesus, nosso amado mestre, que busca intervir nas histórias das pessoas, porque Jesus intervém nas histórias. Quem acredita nisso, que Jesus intervém? Ele intervém mesmo. Você não estava caminhando na rua e caiu um raio na sua cabeça e você se tornou crente. Jesus interviu na sua vida, enviando alguém para ministrar uma palavra direcionada para você, para mudar a tua história. Foi isso que Jesus fez na sua vida. Então Jesus olha para eles e fala: eu vou intervir na história deles, porque senão eles não vão estar lá com 120 orando. Eles vão voltar para aquela antiga vida e eles vão se perder. E Jesus vai lá. Chega no meio do caminho, eles indo de volta para Emaús. Ele aparece lá. Só que, irmãos, a distância espiritual que eles estão aqui, murmurando, falando coisas inconvenientes, falando que Jesus não tem mais aquele poder, que Jesus havia morrido, que as promessas não iam se cumprir. A decepção deles estava tão grande que os sentidos espirituais, que eram para estar abertos, nesse momento eles estão fechados. Por quê? Eles não estão permitindo que a fé pudesse movê-los a enxergar o sobrenatural. Embora eles tivessem caminhado com Jesus, embora eles tivessem sido, eram discípulos de Jesus, fraquinhos na fé aqui nesse momento, mas ainda eram discípulos de Jesus. Eles estavam com sentidos espirituais aqui, irmãos, adormecidos novamente. Porque, irmãos, quando você vem para Jesus, acontece algo sobrenatural na sua vida. O homem espiritual, a mulher espiritual que era morto, porque o homem espiritual morto não consegue ter as noções daquilo que seria a vida espiritual. A nossa vida física é comparada com a vida espiritual. Se você está vivo, você pode enxergar, você pode ouvir, você pode falar, você tem sensibilidade para as coisas desse mundo. Quando você é ressuscitado espiritualmente, a sua visão espiritual ela é aberta. É aberta por quê? Porque você foi ressuscitado, você vive espiritualmente. As pessoas pensam que existe dom de visão. Na verdade não existe um dom de visão. O que existe é você estar vivo espiritualmente e Deus permite você ver com os olhos espirituais que já te pertencem. Por isso que você consegue ouvir a voz de Deus, porque a sua audição espiritual ela é aberta, porque você foi ressuscitado. Antes disso você não ouve porque você está morto. Você não sente as coisas espirituais porque você está morto. Mas pós-Cristo, pós-palavra, pós-ressurreição, você está vivo. E eles estão aqui, na verdade, adormecidos. Por quê? Porque a murmuração te tira do propósito, faz com que você tenha a sua sensibilidade espiritual, que, irmãos? Adormecida. Tanto é que Jesus para do lado deles, eles olham para Jesus e eles não enxergam Jesus. Eles caminharam, irmão, um período grande de tempo com Jesus, e o próprio Jesus está do lado deles e eles não estão, que, irmãos? Enxergando Jesus. Imagine você escutar Jesus falando muitas e muitas vezes, irmãos. Você iria fazer o que com a voz de Jesus? Você já ia discernir a voz de Jesus. Ainda mais quando no capítulo 10 de João, capítulo 10 de João,
Jesus ele traz uma revelação poderosa sobre aqueles que o seguem e que ele chama de ovelhas. Ele fala: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem, elas entendem a minha voz, elas discernem a minha voz. Gente, quando você está em Cristo, se Jesus falar com você, você vai entender que é Jesus falando. Se você está em Cristo, se Satanás se apresentar como Jesus, dizendo que é Jesus, na hora que você ouvir a voz de Satanás, você vai saber como no automático, não é Jesus, porque eu não conheço essa voz. Essa voz não é a voz que eu estou acostumado a ter. Os discípulos decepcionados aqui nesse momento, espiritualmente, não estão conseguindo enxergar Jesus. Ouvir e ter discernimento da voz de Jesus. Eles estão com dificuldade de poder vencer tudo aquilo que eles estavam passando naquele momento. Só que acontece uma coisa maravilhosa. Apesar deles estarem, vamos dizer, conturbados de coração, decepcionados com Deus, projetando a voltar atrás, desviar do propósito, Jesus intervém na história deles e começa a chamá-los para uma conversa. Porque Jesus chega naquele momento e fala: o que vocês estão conversando? E aí começa a surgir um diálogo entre os decepcionados e Jesus. E ter diálogo com Jesus faz muito bem. Dialogar, conversar, orar com Jesus faz toda a diferença na vida daquele que está decepcionado. Porque vai haver uma mudança radical, porque Jesus sempre vai direcionar uma palavra transformadora, uma palavra que vai direcionar o homem e a mulher a voltar para o projeto original, que vai destruir as fortalezas que o diabo quer implantar no coração, para poder destruir a obra de Deus na vida desse homem e dessa mulher. A palavra de Deus vai fazer toda a diferença, como fez na vida de todos os discípulos. Jesus, ele permite que os discípulos desabafem, vão falando. Eu esperava que Jesus o Nazareno, o grande profeta, aquele que fazia os milagres, ia mudar Israel. Ele não mudou, ele morreu. Aconteceu tudo isso com ele, hoje já é o terceiro dia, eu estou infeliz, eu estou triste, a minha vida não é a mesma, eu estou decepcionado. Jesus vai ouvindo, e daqui a pouco Jesus deixa falar, colocar toda a lixeira para fora, né? Tudo aquilo que não é muito bom que está no coração. Jesus fala: joga em mim porque eu recebo, né? É mais ou menos assim que Jesus faz. E a gente tem que fazer isso. Se você tem coisas guardadas no seu coração que está te prejudicando, lança em Jesus, joga tudo para fora, porque Jesus vai trabalhar na sua vida como trabalhou na vida dos discípulos de Emaús. Quando eles terminaram de falar tudo aquilo, Jesus, com carinho, porque Jesus, maravilhoso, santo, bendito, ele é pai que tem que dar aquela puxadinha de orelha. Jesus chega e fala assim: vocês são nécios, vocês são tardos de coração. Em outras palavras, eu já expliquei tantas e tantas vezes para vocês as mesmas coisas, mas vou ter que explicar de novo. Isso precisava acontecer. E a Bíblia diz que ele vai falando que o Cristo precisava sofrer para que entrasse na sua glória. E aí a Bíblia vai nos dando instruções daquilo que está acontecendo, dos ensinamentos que Jesus começa a dar. Aqui não diz tudo o que Jesus fez, mas nós entendemos que de Jerusalém a Emaús tem mais ou menos 13 quilômetros. 13 quilômetros a pé é uma caminhada boa. Então Jesus teve horas para ministrar na vida dos dois. Então Jesus foi falando desde Moisés aos profetas, explicava-lhes tudo que estava escrito sobre ele nas Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para limpar. A palavra de Deus é poderosa para trazer a verdade, para que a nossa mente que está conturbada seja reconduzida para a vontade de Deus.
Jesus foi arrancando todo o mal que estava instalado pela sua poderosa palavra, reconfirmando as coisas que eles já tinham ouvido, porque eles eram discípulos, eles já tinham ouvido, eles precisavam novamente receber uma injeção de fé, e Jesus estava dando a injeção de fé na vida deles, como Jesus traz para a nossa vida novamente uma injeção de fé, para que a gente possa entender que o projeto de Deus original continua de pé, e a gente não pode se afastar desse projeto. O projeto original de Deus ainda está de pé na tua vida, você não pode se afastar desse projeto. Deus, Ele tem o melhor para você. Jesus vai explicando, olha, embora não aconteceu da sua maneira, eu quero dizer que da minha maneira é melhor. Da maneira de Deus é melhor. Sempre da maneira de Jesus é melhor. E Jesus vai restaurando a vida deles. E eles vão compreendendo naquelas ministrações que a vontade de Deus que deveria prevalecer sobre a vida deles e não a deles. Pouco a pouco, eles vão renunciando o ego. O ego é aquela voz interior dentro de nós, que recebeu força por causa de Adão, a natureza adâmica caída nossa, que quer falar, não, eu que mando no meu nariz, eu faço o que eu quiser. Esse ego que quer destruir o nosso relacionamento com Deus. Então, o que acontece? A palavra vai destruindo, vai amarrando, vai imobilizando, vai fazendo com que esse ego não tenha uma voz tão forte mais. E a voz de Deus e de Jesus possa prevalecer. E é o que tem ocorrido com essa ministração. Eu sei que as horas já se avançam, já estou partindo para o final. Mas a Bíblia diz que eles vão ouvindo Jesus. Eles vão ouvindo Jesus e chegam na cidade deles. Depois de 13 quilômetros andados, chegam na sua cidade. Jesus olha para os dois e faz que vai embora, mas os dois estão tão empolgados ouvindo a palavra de Deus. Coisa importante, estão ainda com fome da palavra. Estão desejosos da palavra. Estão fraquinhos, estavam fraquinhos, mas não deixaram de ser discípulo, não deixaram de estar caminhando com Jesus, não deixaram as coisas de lado. Estão querendo, mas não deixaram ainda. E aí Jesus instiga e eles estão com aquela fome, querem mais. Olham para Jesus e falam, não, fica mais um pouquinho. E vão insistindo, e vão insistindo, e vão insistindo. E Jesus fala, tudo bem. E eles entram na minha casa. Se a gente insistir com Jesus, gente, Jesus não fica do lado de fora e nem vai embora, viu? Jesus entra para cear, para sentar na mesa. E eles estão ali, irmãos, sentados na mesa com Jesus. E Jesus faz algo que eles estavam acostumados a verem sempre Jesus fazer. Que é o momento da comunhão. O momento de aliança. Comer junto nas Escrituras é estar aliançado. É estar próximo. É ter relacionamento. É estar unido. Jesus vai comer com eles e ele faz a oração de dar graças e ele parte o pão, como eles viram ele várias vezes fazendo. Naquele mesmo momento que Jesus parte o pão, naquele momento que Jesus fala, eu amo estar com vocês, eu gosto de ter comunhão com vocês, eu não desisti de vocês, por isso que eu fui no caminho aqui com vocês, por isso que eu estava trabalhando, por isso que eu estou ministrando na vida de vocês, por isso que eu fiz tudo, eu estou aqui porque eu amo vocês. Quando ele parte o pão, a venda espiritual é retirada. Irmãos, naquele momento eles têm novamente a oportunidade de andar ou viver no sobrenatural. Eles, naquele momento, são restituídos da visão espiritual. Eles entendem que eles estão vivos espiritualmente e eles conseguem, e eles enxergam Jesus, e Jesus desaparece diante dos olhos deles. Aleluia. Um olha para o outro e fala, o seu coração estava ardendo. O meu estava ardendo.
Seu coração estava ardendo, o meu estava ardendo. Eu senti fogo nessas palavras. Eu sei, aleluia, que Deus ainda tem projeto na minha vida. Um olhou para o outro, viram aonde eles estavam e eles decidiram: não, Emaús nunca mais voltar para a minha antiga vida de jeito nenhum. Eu escolho o projeto de Deus para a minha vida e correram para Jerusalém. Oh, aleluia. Eles chegaram em Jerusalém, gente. E quando eles chegaram em Jerusalém, o que acontece com eles? Eles chegam onde estão os apóstolos reunidos e já recebem a notícia: verdadeiramente o Senhor ressuscitou, apareceu para Pedro, para Simão, aleluia. E aí eles falam: nós também tivemos uma experiência sobrenatural com Jesus. Jesus apareceu para nós também, Ele foi nos resgatar. A gente estava querendo se desviar, a gente queria ir fazer outras coisas, não queria mais fazer a vontade de Deus, mas a gente retornou. E quando eles retornam, aleluia, é o momento em que Jesus aparece para todo mundo naquele momento e fala: paz seja convosco, aleluia. Oh. Essa noite eu quero dizer para você que a decepção pode até bater na porta dos nossos corações, mas nós não podemos ficar decepcionados para sempre. A decepção não deve ser encarada como motivo de desistir daquilo que Deus tem prometido para nós, porque Jesus esta noite vem fazer resgate, vem falar: olha, está de pé a minha promessa para a tua vida. Aleluia. Os 2 discípulos foram impactados por Cristo, pela palavra que veio de encontro às suas necessidades, que transformou tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles. Que embora eles tivessem escutado o não de Jesus, naquilo que eles achavam que Jesus deveria fazer, eles compreenderam que o não era necessário, porque o projeto de Deus deve estar acima dos nossos projetos. Eles se voltaram para Jesus. Oh, aleluia. E a comunhão foi reestabelecida. E aquele momento, irmão, é um momento crucial para a vida deles, porque eles não largam mais os outros discípulos. Irmãos, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando a gente lê lá, eram quase 120. Se esses 2 tivessem continuado em Emaús, vocês iriam ler, eram quase 118. E Jesus não queria que tivesse escrito isso na Bíblia, eram quase 118, sabe por quê? Porque os 2 eram e são muito importantes para o reino de Deus. Embora a Bíblia não mencione o nome de um, ele era importante, porque ele precisava estar entre os 120 que iriam receber o batismo no Espírito Santo e iriam ser usados para dar início ao movimento que abençoou Jerusalém, a Judéia, a Samaria, os confins do mundo. E nós somos frutos de tudo isso que aconteceu naquele dia. Aqueles 2 precisavam fazer parte dos 120. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Deus está falando: você é importante para mim aqui neste lugar. Você é importante dentro dos meus projetos. Eu quero você estabelecido nos meus projetos, porque você é importante. Eu vou fazer através da sua vida. Pode ter outros obreiros que eu quero que estejam aqui. Eu quero que estejam outros também trabalhando, mas eu não quero que você esteja de fora. Você tem de fazer parte do meu grupo seleto. Para eles, naquele momento, o grupo seleto era dos 120. Nesta noite, eu quero dizer para você que Deus quer que você continue fazendo parte do grupo seleto aqui da Igreja Primícias. Deus te constituiu, te trouxe, te estabeleceu aqui para um grande feito. E Deus manda te dizer esta noite: não é para voltar atrás. Emaús não é o teu lugar. O projeto original de Deus é você estar em Jerusalém, dentro da vontade do Senhor. E Jerusalém para você aqui é primícias. Jerusalém aqui para você é aquilo que Deus tem contigo nessa terra. Não volte atrás, porque hoje Deus restabelece sobre a sua vida o projeto e o propósito. Deus te dá condições para você estar dentro do projeto original dele para a sua vida.
Ele abre os teus olhos para você enxergar que a vontade dele que tem de prevalecer. E você vai dizer como os discípulos das palavras: eu quero a tua vontade, não a minha. Voltar para Jerusalém foi o mesmo que dizer: eu renuncio à minha vontade e abraço a tua vontade, Jesus. Aquele que quiser seguir Jesus vai ter de se negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. E foi o que eles fizeram. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para a minha vida. Com a permissão, pastor, posso fazer uma oração com a igreja? Eu quero convidar-vos a estar de pé. Querida igreja primícia, bendito é o nome santo do Senhor. Eu quero orar com vocês, queridos. Vamos fazer uma oração de renúncia e de entrega diante de Deus, pedindo para o Senhor que a gente possa estar dentro do projeto dele e não nos nossos projetos. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor tem nos dado aqui na tua igreja escolhida, que o Senhor estabeleceu sobre este lugar para fazer a diferença. Deus, existiu um mover do inimigo querendo nos tirar do projeto. As decepções, as dificuldades queriam nos afastar daquilo que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Mas eu quero, Senhor, nesse momento, com a tua igreja, pedir perdão. Porque dentro, às vezes surge um desejo grande de fazer apenas a vontade da carne. Parece que a gente, meu Deus, vivemos em dias que a gente só quer ouvir do Senhor sim, e a gente quer que o Senhor seja um serviçal para fazer tudo que nós queremos, e quando a gente ouve não, a gente quer se rebelar e ir contra a sua vontade. Mas o Senhor traz a revelação, o bálsamo, para que a gente possa ter os olhos abertos, para que a gente possa entender que se a gente fizer aquilo que nós queremos e não está dentro da sua vontade, nós vamos nos ferir, nós vamos sair do propósito, vamos perder aquilo que o Senhor tem para nós, e essa não é a nossa vontade, não é a minha vontade. Senhor, eu quero renunciar o meu eu, a minha vontade, e eu quero entregar para Ti o controle dos meus dias, das minhas palavras, das minhas ações. Eu quero poder, Senhor meu Deus, diante de Ti dizer: ajuda-me, porque eu quero renunciar à minha vontade e eu quero fazer a Tua. Oh Senhor, que a sua vontade possa prevalecer e eu possa dizer sim ao teu projeto, eu possa estar caminhando sobre a tua vontade. Senhor, o Senhor escolheu cada um que está aqui para um grande projeto. É um grupo seleto, como aquele dos 120. Sim, Senhor, o Senhor tem um grupo de pessoas abençoadíssimas que o Senhor escolheu para fazer grandes coisas. E o Senhor determinou que elas estivessem caminhando neste lugar, para que o Seu nome seja glorificado, para que cada um fosse beneficiado, e assim a Tua glória seja manifesta na vida dos Teus filhos, na nossa vida. Jesus, eu digo não à minha vontade, eu sei que os Teus filhos estão dizendo não à vontade deles, porque nós queremos que a Tua vontade seja estabelecida. Sua vontade seja estabelecida na minha vida. E eu sei que cada um aqui quer que a vontade Tua, ó meu Jesus, seja estabelecida na vida de cada um deles. Jesus, que o Senhor possa nos dar compreensão e a extensão dessa palavra, e que o inimigo não possa de forma nenhuma roubar aquilo que o Senhor nos deu hoje neste lugar, nessa ministração. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.